Nesta aula, vamos falar sobre insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. O foco é na semiologia básica. A insuficiência renal aguda tem como conceito a diminuição abrupta na taxa de filtração glomerular. Clinicamente, obtemos esse valor através do clearance de creatinina, que pode ser obtido através de exame laboratorial ou estimado através de uma equação. A insuficiência renal aguda divide-se em pré-renal, renal e pós-renal, conforme a causa que leva ao seu aparecimento. Na pré-renal, ocorre uma diminuição do volume intravascular que chega aos rins. Essa diminuição de volume pode ser por deficiência de bomba cardíaca, então teríamos uma diminuição do débito cardíaco, por uma hemorragia de grande volume ou por desidratação propriamente dita. Na causa renal, temos uma doença intrínseca do rim. E na pós-renal, situações muito frequentes dizem respeito à obstrução, como no caso do homem, o aumento da próstata, e no homem ou na mulher, a questão da nefrolitíase, onde um cálculo de maior tamanho pode vir a obstruir as vias urinárias, tanto a nível de ureter quanto de uretra. Com relação à função renal, a taxa de filtração glomerular ela varia entre 80 e 120 ml por minuto, para uma área corpórea de 1,73 metros quadrados. Como falei previamente, utiliza-se o clearance de creatinina na sua medida. A gente pode dosar o clearance de creatinina através da análise da urina de 24 horas. Se não for viável ou não conseguirmos de imediato, podemos utilizar uma equação que nos dê um valor estimado do clearance de creatinina e, consequentemente, da taxa de filtração glomerular. Como exemplo, aqui na aula vamos falar da equação de Cockcroft-Gault. Essa equação utiliza no numerador 140 menos a idade do paciente vezes o peso, em quilos. No denominador temos 72 vezes a creatinina sérica, obtida no exame laboratorial. Nas mulheres, vamos multiplicar o resultado por 0,85. Existem outras equações, como a Cockcroft-Gault. Estas equações elas são muito úteis porque quando admitimos um paciente, por exemplo, no hospital, precisamos muitas vezes instituir um tratamento rapidamente, o que não permite que façamos uma solicitação e obtenhamos de forma adequada a proteinúria de 24 horas com o clearance de creatinina. Portanto, fazemos essa estimativa e já nos permite ajustar, por exemplo, uma dose de antibiótico. A insuficiência renal crônica tem como conceito um dano renal e ou diminuição da taxa de filtração glomerular para valores menores do que 60 ml por minuto por um tempo maior ou igual a 3 meses. Observando este conceito, vamos explicar um pouquinho melhor. Nós podemos ter duas situações para caracterizar a insuficiência renal crônica. Uma delas é um dano renal já estabelecido, que pode cursar ou não com diminuição da taxa de filtração glomerular. Por outro lado, nós podemos não ter esse dano renal, mas termos, por alguma razão, diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, você pode ter as duas situações isoladamente ou interagindo entre si. O estadiamento e classificação da doença renal crônica apresenta-se, portanto, da seguinte forma. Por exemplo, temos aqui o estágio 1, onde a taxa de filtração glomerular está normal, maior que 90 ml por minuto. Então, eu tenho aqui filtração glomerular normal ou aumentada, porém, existe alguma evidência de lesão renal, que não esta,
no caso do clearance de creatinina. No estágio 2, nós vamos ter uma taxa de filtração glomerular já diminuída, de 89 a 60. Observando ao lado, teremos uma ligeira diminuição da filtração glomerular com outra evidência associada de lesão renal. E assim vamos em frente até um padrão mais grave de insuficiência renal, onde temos então taxa de filtração glomerular muito baixa, menor que 15 ml por minuto. Nesse caso, geralmente haverá indicação de diálise. Quanto às causas de insuficiência renal crônica, as principais são a hipertensão arterial, essencial ou primária, e o diabetes mellitus. Outras causas que são relativamente frequentes são a pielonefrite crônica, a uropatia obstrutiva com hidronefrose e o lúpus eritematoso sistêmico. Como falamos na aula anterior sobre urolitíase, devemos tomar muito cuidado com a uropatia obstrutiva no paciente que se apresenta com crise de cólica renal. Então, devemos tratar a dor, mas investigar se este cálculo não foi eliminado e eventualmente possa levar a uma obstrução com risco de hidronefrose e insuficiência renal. Outro item que não está colocado aqui é a obstrução pela hiperplasia prostática benigna. Esse termo consagrado, então, nos pacientes geralmente mais idosos, onde a próstata aumentada pode levar a uma obstrução a nível uretral e, se persistente, pode levar também à insuficiência renal crônica. Vamos agora fazer algumas considerações sobre o quadro clínico do paciente com insuficiência renal crônica. Muitas vezes, o diagnóstico de insuficiência renal crônica é feito sem que houvesse sido pensado nele na avaliação inicial. Muitas vezes o paciente está assintomático e quando fazemos um exame de rotina acabamos nos surpreendendo com o resultado. Os sintomas iniciais de insuficiência renal crônica também são bastante inespecíficos, podem se dever a várias possibilidades diagnósticas, por exemplo, cansaço, fraqueza, prurido cutâneo, náuseas e vômitos, e inclusive soluços de difícil tratamento. Com o agravamento da doença renal crônica, o paciente assume uma característica de doença crônica, ou seja, a face fica pálida ou de coloração amarelada ou cor de palha, sem que seja icterícia. Os níveis aumentados de ureia levam a uma descamação, tanto da pele na face quanto corporal. Pode mudar o hálito do paciente, ficando amoniacal. A pele pode se apresentar com equimoses. Com o aumento progressivo dos níveis de ureia, podemos perceber abalos musculares, que geralmente são contraturas devido à hipocalcemia, que pode ocorrer devido à insuficiência renal. Os níveis altos de ureia podem levar a confusão mental, letargia e inclusive alterações do ritmo respiratório, como a respiração de Kussmaul. Na facies renal, chama atenção, portanto, cabelo ressecado e ficando cada vez mais esparso, mas de forma homogênea. Pode haver perda da região lateral das sobrancelhas, bem característico edema periorbitário e também edema de face de uma maneira geral, caracterizando a facies renal. É muito rico o conjunto de sinais no exame físico do paciente com doença renal. Portanto, não esgotamos aqui essa descrição. Na próxima videoaula, vamos trabalhar com sintomas e sinais da doença renal de forma mais aprofundada.